Olá, pessoal, Oi. sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso podcast Harmonia Cast. E hoje nós vamos conversar sobre saúde da população trans. Nós estamos com o Dr. Adriano Brasolin, referência em cirurgia plástica voltada à população trans. E a gente vai conversar com ele, tirar várias dúvidas para que vocês fiquem informados. A gente queria agradecer. Eu que agradeço Primeiro. demais, Brenda, Isa, pelo convite. Todo mundo que está assistindo aí, os podcasters do Harmonia, obrigado pela audiência. Obrigada pela presença, doutor, por estar aqui com a gente para conversar hoje. Valeu, vamos que vamos. Ó, não espero menos do que polêmicas, hein? Vamos lá. Até porque, infelizmente, eu acho que é um assunto que ainda é polêmico, porque é uma questão tão básica ali de saúde, de dignidade, de direitos humanos, e ainda é polêmico por conta de, né, uma questão cultural. Mas vamos lá. A pauta mais polêmica, eu acho. Sim, mas vamos começar um pouquinho entendendo um pouco da trajetória, doutora Adriana. A gente queria saber como que foi, como que você começou a atuar com pessoas trans, como que foi também a escolha pela cirurgia plástica, como que começou? Olha, na verdade, tudo veio, não vou dizer o acaso, mas uma sucessão de eventos que me trouxeram até aqui. Descobri que era algo realmente que era para minha vida, mas a trajetória ela foi com muitos contornos. Porque minha paixão, desde a época da faculdade, era a cirurgia do trauma. Isso que a gente vê acidente, bombeiro na rua. Eu tinha um amigo que chegava a gente no pronto-socorro, a gente entrava no pronto-socorro, eu já cheguei atrás de viatura do bombeiro com a moto, que eu andava de moto para ver, né, aluno de medicina doido ia atrás. E meu mundo ficou muito nesse, até que eu descobri como que era realmente a vida de um cirurgião do trauma. E era vida de plantão, vida de plantões invertidos, terríveis. Eu passei dias no bombeiro com sirene tocando na minha cabeça e vi que não era a coisa mais saudável. E ali eu falei, preciso encontrar alguma coisa que seja... que tenha uma cirurgia tão completa que pareça com trauma. E foi nisso que eu acabei encontrando na cirurgia plástica. Depois de terminado toda a cirurgia plástica, eu já estava fazendo um estágio de reconstrução de mama, já estava bem direcionado, eu era chefe dos residentes e recebi um convite da professora titular, que é o cargo mais alto da disciplina de cirurgia plástica, para iniciar um novo setor. E um setor dentro da universidade é algo assim, vamos dizer, de muito prestígio e que necessita de muitas titularidades acadêmicas, às quais eu não tinha na época, né? E então foi uma grande honra que eu acabei recebendo e eu aceitei. Na verdade, nem aceitei, né? Foi meio que, você vai fazer isso aqui, você vai abrir o setor de transgêneros. E Qual aí, universidade? É a Universidade Federal de São Paulo, né? Na Escola Poli de Medicina. Ótimo. E aí, diante daquilo, né, sem ter como falar muito não, já que a professora sempre me abriu muitas portas, uma pessoa que me trouxe muitas oportunidades, já tinha me colocado para chefiar um hospital de cirurgia plástica, eu era o auxiliar dela. E eu falei, não tinha muito como dar um não, né? Aí eu falei, bom, mais um recomeço, né? Foram vários recomeços, né, dentro da cirurgia plástica, estudar mais uma coisa nova. E era um assunto que eu não estava nada habituado, nem ao público LGBT, muito menos à população trans. E ainda na cirurgia, né, na cirurgia plástica que existia na época, não existia quase nada que ensinasse as cirurgias trans. Então, para mim, era só cirurgias de redesignação que existia. Eu falei, na minha cabeça, na hora que veio aquilo, eu falei, pronto, vou ter que fazer aquela cirurgia que eu sempre fugi. Que é uma cirurgia muito complexa, uma cirurgia... Bem invasiva, né? Bem invasiva, com alto índice de complicação, muito próximo à região anal, Pélvica, né? pélvica, uretral, muito ligado, né, a gastro e urologia. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que encarar essa. Não é grande. muito esse caminho. E quando foi isso, doutor? Isso foi em 2015. Não, já passou 10 anos. 11 Passou anos, muitos anos. 11 anos. E diante daquilo lá, eu falei, bom, agora eu vou ter que abraçar e vou ter que aprender. E aí, conhecendo, né, era uma época que estava começando o Núcleo Trans Unifesp também, até por isso que ela pediu para abrir esse setor. Ela, dentro do Núcleo Trans, eu conheci, dentro de uma reunião no CRT Santa Cruz, os meninos trans.
foi uma grande novidade. Assim, foi uma abertura de mundo, uma coisa totalmente inédita que eu tinha visto ali. Quando eu entrei na reunião, inclusive, eu nem sabia se eu estava na sala certa. Porque eu entrei numa sala para atendimento por pessoas transexuais. Na minha cabeça, o que eram? Mulheres trans, travestis. Aquilo, para mim, eram pessoas trans. E eu vi um monte de homem. E eu falei, acho que entrei no lugar errado. Deve ser o grupo de ortopedia, de qualquer coisa que não fosse. E eram todos homens trans. E aquilo na minha cabeça, né? Falei, nossa senhora. E dentro da reunião, né, até meio tonto de tanto ouvir tanta informação, descobri que a maior questão deles era justamente a mama. Porque durante a puberdade a mama cresce, né? E assim como os homens cis têm muita vergonha, por exemplo, da ginecomastia, eles também têm mais ainda, porque têm mamas desenvolvidas e precisam até de um modo social, se reintegrar. Diante disso, eu falei, já sei por onde começar. Não vai ser por baixo, né? Pela área genital, vai ser pela mama. E aí peguei a técnica que existia, né, antiga, apliquei. Os primeiros casos foram muito ruins, fui melhorando e, de repente, a técnica ficou muito interessante. As pessoas começaram a me procurar e aí eu comecei a ter um carinho muito grande das pessoas trans, né? Queria acolhimento, porque a medicina, o pessoal acha, faz porque é mercenário, faz pelo status e tal. Mas existe uma gratidão intrínseca que o médico recebe que é difícil explicar. Acho que é o sentimento mais genuíno que alguém... Porque alguém, você faz um serviço, você fica grato pelo serviço que a pessoa deu. Você consertou o carro, você fica feliz. Né? Agora, quando é diferente. A gratidão que o médico recebe, ela é diferente. Ela é muito genuína, uma gratidão do coração. E agendando as primeiras cirurgias, eu consegui entender o impacto que aquelas cirurgias faziam na vida das pessoas. Muito mais do que as outras que eu estava fazendo. No SUS também, até cirurgias estéticas que eu fazia no SUS para ensinar os residentes. E vi que era uma cirurgia, eu falei, nossa, aí eu entendi realmente que era meu caminho. Que legal. Muito legal, até porque, né, eu acho que tem essa questão da humanização, né, dessas pessoas. Eu acho que isso reflete muito no seu trabalho, né, esse carinho realmente genuíno, esse respeito pelas pessoas trans e toda a gratidão que todos têm por você, né, porque a gente sabe como que é, né, para um homem trans, a felicidade de poder ir para a praia, poder tirar a camisa, de poder usar a camisa branca. Então, acho que isso é devolver, assim, uma libertação mesmo. Essa cirurgia, né, ela não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia de reintegração social. Então, quando a gente vê meninos que utilizam em dias de calor uma blusa de frio fechada, roupas escuras, roupas para disfarçar, faixas elásticas, binders para amassar a mama, receio de sair na rua e alguém perceber que tem a mama, ou até mesmo que não pode frequentar academia, um ambiente público, jogar uma bola, ir para uma praia do jeito que eles querem ir, por causa de medo de olhar. Com certeza, não é estética, é identidade, né? Então é muito importante. Outra coisa que a gente queria te perguntar também, né? Agora, acho que agora que a gente entrou nesse tema e para todo mundo entender melhor, quais são as cirurgias, né, de afirmação de gênero que são feitas? Brenda, existem assim uma gama, né? Pensando primeiramente nos homens trans. A cirurgia mais desejada, quando não a única, é a mamoplastia masculinizadora. Acho que é a cirurgia que mais reintegra, mais socializa e que mais aparece, né? Então essa costuma ser o carro-chefe dos meninos trans. Mas existem outras também. A gente pode pensar tanto na área facial, como a masculinização facial, que pode ser feita tanto com preenchedores como também com implantes. Então, implantes de mento, implantes de mandíbula para dar aquela característica, né? Ou até mesmo preenchimento na região frontal para deixar o rosto mais sisudo. E também existe na região genital. Existe a cirurgia da produção de um novo pênis, que chama neofaloplastia? Existe. Mas a cirurgia ainda é muito experimental. Os resultados ainda deixam muito a desejar. E não é a produção de um órgão tão bem especializado quanto o pênis, né? A reprodução desse órgão ela é muito complexa. Mas existe, por exemplo, a metoidioplastia, que é uma cirurgia
na qual a gente consegue colocar a uretra até o final do clitóris. Porque geralmente o homem está utilizando a testosterona, o clitóris hipertrofia, fica maior, a glândula do clitóris aumenta, e é possível colocar a uretra até o final, de repente até para usar um mictório, poder urinar em pé. Muitos meninos gostam também. Ah, não sabia que tinha esse método também. Ah, não sabia. É um método... uma outra alternativa, né? É interessante. E a questão para as mulheres trans, né? A questão da feminização facial, como que funciona? Quando a gente pensa nas cirurgias de afirmação de gênero para a mulher, a gente pensa principalmente nos efeitos que a testosterona causou, que a gente vai precisar disfarçar. Então, o primeiro deles acaba sendo a cirurgia facial, né? Que a testosterona vai hipertrofiar a região da órbita, a região do seio frontal, deixar um olho mais sisudo, o mento mais largo, a mandíbula mais marcada. E essas cirurgias são cirurgias ósseas, a gente trata a redução. Por vezes também a rinoplastia, já que a testosterona aumenta a cavidade das vias aéreas e o nariz costuma ser maior também. Então a rinoplastia, a redução, deixar um nariz mais delicado. O pomo de Adão, já que a tireoide, né, a região ali na tireoide, onde está inserida as cordas vocais, é uma cavidade maior. E que dá a voz mais grossa. A ponta da cartilagem tireoide acaba ficando hipertrofiada, que é o que a gente chama o pomo de Adão, né? É o caroço que Adão ficou engasgado depois que comeu o fruto proibido. Engraçado esse nome. E a cirurgia é muito simples, uma cirurgia que a gente faz com um cortezinho aqui embaixo, acessa e faz uma raspagem, uma das cirurgias mais rápidas que tem. E também a cirurgia de redesignação. Dessas é a única que eu não realizo, né? No final, né? Pela ironia do destino, achei que era a única que eu ia ter que fazer. E é que você não faz. E é o que eu não faço. Mas essa de redesignação aqui no Brasil agora está bem já... O que você acha? Olha, é uma cirurgia que já está bem estabelecida. Já tem até cobertura dos planos de saúde, já é feita também de modo particular. Uma cirurgia segura, apesar de existir possíveis complicações, exige um pós-operatório muito regrado, muito certinho, não é todo mundo que consegue fazer. Porque é uma cirurgia grande, né? É uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia que mexe em grandes estruturas, possível que, né, tem enxertos, retalhos, uma mobilização de tecidos muito grandes e uma área perigosa, né? Uma área que está a região anal, a região uretral, possível de infecção, mas o pessoal mais pergunta talvez seja, e continua tendo prazer sexual? Sim, continua tendo prazer sexual, muda, tanto o estímulo nervoso e também a parte, né, o sexo, ele faz parte a fantasia, tá lá muito mais do que a parte nervosa, mas as duas partes continuam existindo. Legal, mas, doutor Adriano, queria também entender, antes da gente ir para a pauta um pouquinho dos planos de saúde, né, para o pessoal entender esse acesso, né, a essas cirurgias, a questão da diferença, né, que o doutor Adriano é muito referência nas mamoplastias masculinizadoras. E a diferença entre a mamoplastia masculinizadora e a mamoplastia redutora radical. Porque a gente sabe também que tem uma parcela das pessoas trans não binárias que tem muito interesse por esse tipo de cirurgia. Que não reduz totalmente a mama, permanece uma parte ali, preserva, por exemplo, a glândula mamária. E a diferença um pouco entre essas duas cirurgias. Quando a gente pensa na transgeneridade, a gente está pensando num espectro muito amplo. Né? A gente não pensa só no aspecto binário, né? Que é 0 e 1, branco e preto, homem e mulher. Né? Tanto como do lado branco até o preto, existe uma camada de cinza muito grande. E ali está a não binariedade. A não binariedade ela pode estar tanto mais para o lado masculino, tanto mais para o lado feminino. Independe. Quando está mais para o lado masculino, a cirurgia mais desejada costuma ser a mamoplastia masculinizadora, que é a formação de um desenho masculino. Um tórax totalmente masculino, 0 glândula mamária, contorno do peitoral, mamilo pequeno. Então, é quem deseja ter esse desenho. Existe até na não binariedade, né, alguns casos que já chegaram, alguns não, já está até com um número grande, já fiz mais de 10. São, dentro da não binariedade masculina, os meninos que fazem sem mamilo. Né? Então, eles, de alguma forma, buscam uma identidade fora
daquele padrão masculino. Mesmo sendo, né? É um desejo que eu demorei muito para entender. Hoje eu encaro com mais naturalidade e fico muito feliz de fazer sem o mamilo. Sim. E quando a pessoa tá mais pro lado feminino, né? Transfeminino, ela deseja uma redução mamária, porém com um tórax quase plano, vamos dizer assim. Deseja ter o contorno feminino, deseja manter as curvas femininas, mas ainda com um desenho feminino. Uma mama feminina. E nesse caso a gente faz uma mamoplastia redutora dentro das técnicas que já existem da cirurgia plástica para oferecer uma mama bem pequenininha. Por isso que cabe num top, alguma coisa para ficar bem discreto. Não é incomum. Uma cirurgia que procuram bastante lá? Sim. Ai, Sim, eu até, falando aqui, a primeira vez que estou falando publicamente, vou falar para vocês, compartilhar que eu fiz essa cirurgia com o doutor Adriano. Eu quis fazer essa cirurgia mamoplastia redutora, no meu caso, porque eu tinha também esse incômodo, né, com a questão do volume da mama. Fui entender, né, fui entender minhas questões relacionadas a essa... Olhei muito para questões de gênero na minha trajetória e entendi que era uma via para mim que eu ia me sentir bem mais confortável. E foi isso que a gente fez no ano passado. Foi um sucesso a cirurgia, com super 100% resultado. Então, fui até convidado para um podcast. É isso aí. Além de tudo, recomendamos. Nem precisa de recomendações, mas a gente recomenda muito. Sim. Recomendo porque eu tenho experiência própria aí com o trabalho do doutor Adriano, que ficou assim de uma perfeição assim inigualável, gente. Então, essa é uma opção realmente dentro aí para as pessoas não binárias. Então, essa foi também uma questão que eu trabalhei na minha vida e eu acredito que vale a pena, né? As pessoas explorarem isso e compreenderem melhor, porque senão gera um certo sofrimento. Eu tenho que fazer isso ou isso. Não precisa ser algo, né Brenda, radical. Você pode encontrar ali um meio termo que vai ficar bom para você. Que faça sentido, né, para você. É questão de conversar, de se entender, entender realmente quais são os desejos e a gente conseguir adaptar qual a melhor forma. Dá para adequar, né, tudo. Tudo customizável. É isso aí, tudo personalizável. E foi bem assim, né? A gente chegou lá, conversou, a Isadora foi falando que ela se sentia incomodada e aí chegou nessa solução. Resultado, nessa solução. E foi muito, muito bom, assim. Acho que atendeu bem a minha expectativa dentro do que eu esperava. E sabendo que existe essa possibilidade, né? Mas aí eu queria só trazer uma pergunta para o pessoal, se tiver dúvida, porque também tem aquela questão, a pessoa vai fazer essa que eu fiz, e depois, se ela mudar de ideia, eu quero fazer agora uma mamoplastia masculinizadora, tem como? Ela pode depois Tem algumas tirar. que dá para voltar, outras não. No caso da mamoplastia redutora radical, dependendo como ela é feita, a gente consegue mudar para masculinizadora, então em outra cirurgia. Então existe um detalhe técnico, a gente não pode deixar a areola tanto para cima, porque depois a gente vai precisar fazer o contorno do tórax, trazer a pele, então precisa de um excedente de pele. Então pode ser que exista a possibilidade da gente, né, como é que eu achei? Esqueci a palavra. De transformar, não achei a palavra ainda, na masculinizadora. Sim. O oposto, a masculinizadora para a feminina, já não dá mais. Porque quando a gente fala num contorno mamário, é um tecido que tem uma gordura diferente, tem um tecido glandular, né? Dá para colocar uma prótese? Dá para colocar a prótese, mas vai ficar uma prótese parecendo uma bola, não vai ficar parecendo uma mama. Porque quando a gente coloca a prótese, a gente já tem o pressuposto que exista um tecido mamário que vai cobrir, né? Na verdade, a prótese ela só vai realçar o que já existe. Sim. E quando a gente coloca embaixo de nada, só fica aparecendo nada, só fica aparecendo uma bola. Então é caminho único. Mas é uma coisa assim, eu nunca tive esse problema. Nunca de tive. Ninguém Não sendo das mães, né, ou de outras pessoas que não paciente, ninguém nunca me pergunta se é reversível. Acho que talvez se perguntarem, eu vou ficar muito, né, dentro de uma transição, realmente se vai é o caminho. Se é o momento da pessoa fazer. Exatamente. Isso. Aí eu talvez dê um passo para trás e fala, se ela tá me perguntando se existe possibilidade de voltar, é porque talvez
pode existir uma destransição. Mas nunca aconteceu. Não. E também perguntando para outros colegas que realizam essa cirurgia também, nunca aconteceu. As mães geralmente perguntam. Porque as mães têm um outro apego ali, né? Eu ia perguntar isso, inclusive, porque a gente, quando ia lá, né, via bastante, né, assim, os pais junto, né? E como que é, assim, essa relação, esse contato. dos atendimentos, esse contato? Eu gosto muito que os pais venham, porque são pessoas que precisam transicionar também. E a transição, ela pode ser muito tranquila, dependendo da informação, da educação que a pessoa tenha, ou ela pode ser muito traumática. Na maioria dos casos, os pais, inicialmente, não levam muito bem. E aí, ou eles decidem aprender sobre o tema, e geralmente faz, e acolhe, e traz, e dá um caminho para a transição daquela pessoa, ou quando não acolhe, aí geralmente essa pessoa é excluída da vida do paciente que procurou. Então, ou vai ser excluída por opção do pai, que abandona, que exclui, ou mesmo o próprio paciente se afasta, porque percebe que não vai existir um respeito, não vai existir a relacionamento convivência. saudável, né? Mas os pais, realmente, eles... a gente precisa entender também o lado, porque quando nasceu uma criança, nasceu uma expectativa, veio uma narrativa, veio uma história. Foi escolhido um nome. Foi escolhido um nome, tem desejos, eu vou ter netos, eu vou ter... E, de repente, tudo isso... muda. É rompido, né? Tem um certo bloqueio. Então, tem um certo trauma, um luto, que deve ser vivido, deve ser respeitado, também acolhido, como a pessoa trans deve ser acolhida. Mas daí eu percebo que aqueles que acolhem costumam até ter um vínculo, um laço reforçado com aqueles que, né, com os pais ou as figuras maternas ou paternas que acolhem, né? Acaba sendo às vezes uma revivência, um renascimento de relações. Eu já vi, tem até histórias, é muito legal ver a história do Miguel Filpe, que ele tinha uma relação conflituosa muito grande com os pais e depois da transição isso tornou uma relação muito amorosa, muito amigável, de muita compreensão. Isso. Até mesmo com a irmã, que tinha muitos conflitos com a irmã. E de repente passou a ter uma situação de harmonia muito, né, de amor muito maior. Foi um momento ali de comunicação que precisou ser alinhada, né, no período da transição. Depois ele compartilha, né, que teve uma conexão muito grande. Inclusive foi o Miguel que me indicou o doutor Adriano Brasolin. Então, que coincidência. É verdade. Então legal mencionar ele aí. Uma outra coisa que eu queria trazer rapidinho é a questão que a gente estava falando das duas cirurgias, que na mamoplastia redutora a próprio mamilo fica da pessoa, né? E na mamoplastia masculinizadora não tem que ser feito outro mamilo. Isso é uma dúvida que surge. Não vou te contar tudo, porque tem alguns segredos industriais técnicos. Nos dois casos, é o mamilo original da pessoa que fica. No caso da mama redutora, o seu mamilo ele fica conectado como ele estava, ele só é reposicionado. Isso a gente chama de retalho cirúrgico, quando o pedículo vascular, as conexões, elas são mantidas. Ele só é reposicionado, a gente consegue mudar o tamanho, mas é o mesmo que está ali. No caso da mamoplastia masculinizadora, existe essa opção de fazer com retalho. Eu considero uma opção ruim, tecnicamente, pela chance de morte da areola, pelo pedículo vascular não ser suficiente em levar o sangue para lá. E a outra opção é o enxerto. Então, o que eu faço? Eu retiro a areola da pessoa, só a pele da areola, e depois de toda a cirurgia já pronta, eu reimplanto onde eu quero. Faço as medidas necessárias e ali reimplanto. Não vai ter amamentação, não vai ter a mesma inervação de sensibilidade erógena, não vai ter aquela contração da areola, né, que é típica, porque a musculatura ela toda fica para trás, mas vai ter um formato. E tem até um formatinho que depois o pessoal em casa entra no Instagram, vê ali nos detalhes dos mamilos. Então tem um mamilinho novo que eu achei que tinha sido ano passado, mas já faz 3 anos que ele existe. Que é um mamilo um pouco mais realista. Mas ele é todo feito, desenhado, retirado e reposicionado. Isso. E na redutora mantém a glândula mamária, né? Também. Na redutora, dependendo do tamanho da redutora,
retira-se tecido glandular mamário. Se é uma mama redutora, né, menos radical, que não seja tão agressiva, retira menos tecido. Agora, quanto mais redução, mais tecido a gente do que a vai retirando. Quer, né? Sim. E a questão da sensibilidade é de caso para caso, né? De caso para caso e também de quanto que a gente retira. Porque a gente não consegue ver da onde vem a inervação. E ela varia. O nervo pode emergir mais aqui atrás da costela, mais no meio, pode vir mais perto da pele, junto da glândula. Então, na cirurgia, a gente pensa sempre no modo a preservar o máximo de tecidos. Sim. Mas a gente sempre fala, a chance de sensibilidade é reduzir, a amamentação vai reduzir e existe o ponto também de não ter nenhum dos dois, nem sensibilidade e nem amamentação. Certo. Então, esses são pontos interessantes, pessoal. E quem quiser saber mais, já vamos falar para acompanhar aí o perfil do Dr. Adriano, @Dr. Adriano Brasolin, mas nós vamos colocar também na descrição aqui do episódio. Vamos colocar. E agora sobre os planos de saúde, né, Brenda? Que a gente separou para perguntar para o Dr. Adriano. A gente queria saber como que funciona, né? A cobertura, assim, a gente sabe, mas tem muita gente que tem essa dúvida e também aí depois a gente pode falar um pouco também da judicialização, isso, né? da Agora parte como que tá sendo. Bom, como a gente falou desde o começo, as cirurgias do processo transexualizador não são cirurgias estéticas. Então, tanto dentro do processo transexualizador do SUS, existe uma portaria definindo os procedimentos e também pela Agência Nacional de Saúde existe aí a diretriz que regulamenta e coloca dentro do rol da ANS os procedimentos a serem autorizados dentro do processo transexualizador. Então, o pessoal que acha, é cirurgia estética, não é coberto. Não, é coberto sim pelo plano de saúde. A cobertura ela é obrigatória. O que é necessário, eventualmente, é prescrição pelo médico assistente e os planos, depende de cada plano, vão solicitar aí o acompanhamento da equipe multidisciplinar pelo menos por 1 ano. Então, o correto, o que é? Pelo menos um dos profissionais, algum profissional da saúde mental, se o paciente hormoniza o relatório da endocrinologia, lembrando que não é obrigatória a hormonização, e eventualmente do psiquiatra. Existem alguns planos mais chatos que obrigam o usuário a entregar um relatório do psiquiatra. Eu considero isso ilegal, porque psiquiatra é necessário quem precisa de um apoio, que tem alguma doença da saúde mental que necessite apoio. E tem pessoas trans, não é porque é trans que é uma doença, até porque foi já retirado do capítulo de transtornos. Desde 2018. Sim. E não é necessário. Então, não tem o porquê. Não tem pessoas... o porquê impor, né? Exatamente. Então, vai da necessidade de cada pessoa. Mas aí os planos vão colocando suas imposições. A gente sabe que até para dificultar um pouco a autorização e a gente vai brigando do lado de cá. Isso, com certeza. E aí quando tem essa resistência dos planos, né, uma vez que existe a previsão dessas cirurgias no rol da ANS, aí cada caso precisa ser judicializado, entrar com ação contra o seu plano de saúde para buscar esse direito, essa possibilidade de realização da cobertura, né, da cirurgia, para que você consiga ter esse acesso. E eu ia perguntar também, são todas as cirurgias ou a gente está falando da redesignação e da mamoplastia masculinizadora? As de feminização, por exemplo, facial? Assim, que estão escritas com todas as letras, são as cirurgias, a gente tem as mamoplastia masculinizadora, a esterectomia para os homens trans, esterectomia e oforectomia, a cirurgia de redesignação. Porém, por similaridade, as outras cirurgias, como estão dentro da disforia da pessoa, também estão inclusas. Sim. Então, já tem um certo entendimento que as cirurgias de feminização devem ser cobertas, a cirurgia de inclusão de prótese mamária, né? Da mesma forma que retira-se, que o plano provém quando uma mulher cis tem um câncer de mama, da mesma forma para a mulher trans, a cirurgia de tiroplastia. Então, todas já estão sendo mais aceitas. Claro que tem convênio que já se atualizou mais, tem auditor que já está assim sabendo, e tem lugares que a gente vai ter uma dificuldade maior. Mas para aí temos os defensores da justiça aqui. Com certeza, que aí vai precisar entrar com ação, né?
E aí a gente queria agora passar para um outro tópico, que é sobre essa questão envolvendo as crianças trans, né? E as crianças e os adolescentes trans, que é considerado aí um tópico sensível, né? Um tema polêmico. Mas acontece que... Mas a gente tem que falar, né? Tem que falar, isso, porque é embora muitas pessoas falem que não existem, né? Mas existem crianças trans e adolescentes trans que já, desde pequeno, já entendem que não se identificam com o gênero relacionado com o sexo, né? Designado ao nascimento. E aí a gente viu que teve uma decisão recente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ali do Sul, que possibilitou um caso individual que uma adolescente trans, né, que entrou com ação, por minha família auxiliou, entrou com uma ação já com 13 anos, mas desde os 7 já se entendia, então, uma menina trans. E já fazia acompanhamento com uma equipe multidisciplinar. E aí, por meio da ação, o desembargador foi até a 2ª instância, o desembargador autorizou a questão do bloqueio hormonal. E hoje a gente sabe que o Conselho Federal de Medicina tem uma resolução que está proibindo, né, doutora Adriana, essa questão do bloqueio hormonal para crianças e adolescentes trans. Queríamos entender qual que é a sua visão sobre esse tema, né, já atendendo bastante as pessoas trans. Qual que é a sua opinião em relação a isso? É legal você ter trazido esse tema, Isa, porque eu acho que esse tema tem que ser muito bem debatido e ele tem que ser trazido à tona e as pessoas têm que entender a dimensão as pessoas têm que entender a dimensão que é tratar desse assunto das crianças trans. Acompanhando toda a trajetória, conhecendo... Eu já operei mais de 1.200 meninos. Tem mais as meninas que eu não tenho a contabilidade e as pessoas que também foram no consultório e não operaram. Então, são muitas pessoas que eu já pude... Eu tenho o costume de perguntar a história das pessoas, eu gosto de saber como foi a trajetória. E, assim, a imensa maioria delas relata comportamentos da infância e pensamentos que já traziam a transgeneridade desde a infância. Então, não é algo casual, né? As pessoas trans, elas não nascem com 18 anos. Esse é um tema que tem que ser trazido porque até mesmo as pessoas da comunidade trans têm medo de trazer por medo de represálias. Políticos que tratam da questão trans também não trazem isso, mesmo sendo pessoas trans, ou defendendo a pauta, não trazem isso justamente pela represália política. Eu, como não tenho eleitores, eu não tenho rabo preso, eu posso falar porque eu falo como algum agente de saúde. Eu não sou preso a isso. Mas o que acontece? Essas pessoas já trazem essa identidade. Então, ele vai perceber no menino. Gostava sempre de estar com os meninos, gostava de brincar com carrinho, gostava de ficar sem camisa, gostava de usar roupas masculinas. Isso quer dizer que vai ser uma pessoa trans? Não. Até mesmo porque um menino pode brincar de boneca, pode ter outras atitudes, mas não quer dizer. Mas a maioria das pessoas trans que me relataram tinham esses comportamentos de outros gêneros. Desde criança. Desde a infância. Então não tem como falar, né? Você assim, do mesmo jeito que a chuva chove, o vento venta, a gravidade puxa para baixo, nascem crianças trans. Então você pode acabar com todas as pessoas trans LGBT do mundo. Vai nascer de novo. Né? É uma questão, às vezes o pessoal fala... mas eu não concordo. Eu não, assim, não é uma questão de concordar ou não, né? Do mesmo jeito que as coisas vão acontecer. Eu não concordo que as nuvens são brancas. Eu não concordo com a menstruação, mas vai menstruar. Não concordo, mas elas vão nascer. E você negar a existência dela, negar uma identidade, postergar um problema que vai estar lá na frente. Né? Quando você nega a identidade, você vai criar um ódio, você vai criar um ressentimento. Essa pessoa ou vai entrar numa depressão, ou vai começar a ter índices de suicídio, pensamentos suicidas, ou vai ser expulsa de casa. E fora de casa, o que vai encontrar? Oportunidades, acolhimento? Não. Vai para a rua, vai para a prostituição, drogas, violência, se torna um problema social, problema policial. Pode ir para o sistema penitenciário. Exatamente. Então, a falta de conhecimento vai gerar uma série de outros problemas evitáveis. Então, o pessoal fala, mas eu gosto muito
sabe o que? Os biólogos da quinta série. O pessoal, mas a biologia fala que só tem XY e XX. Bom, para começo de conversa, só na quinta série a gente, né, não existe só XX e XY. Exato. Vai existir o X0, o XXX, XXY. Existem várias outras que, isso falando só do cariótipo, que é o número de cromossomos. E aí, além disso, outros passos na frente, a gente vai ter as expressões gênicas, que é como cada gene vai se comportar, né? Visto gêmeos univitelínicos não são idênticos, são idênticos geneticamente, mas são diferentes. E também as síndromes de expressões gênicas. Por exemplo, a síndrome de Morris. A síndrome de Morris é uma pessoa que tem o cariótipo XY, vamos dizer um cariótipo masculino, mas não tem a expressão dos receptores de testosterona. Então, tem um fenótipo totalmente feminino. Totalmente. Não vai ter a capacidade de reproduzir e tal, vai ter algumas outras questões, mas na rua, muitas vezes a pessoa com a síndrome de Morris só vai compreender a infertilidade na vida adulta. Existe a síndrome de Swyer, que também é uma outra síndrome parecida com a de Morris. Então, existe uma expressão gênica muito grande dentro dessa categoria da biologia da quinta série, que é o XXXY. Então, o pessoal se apoia em estudos que não existem, se apoiam, colocam a sua opinião, e a gente vê muitos, às vezes, fundamentalistas religiosos falando da biologia, mas sem nem ter estudado, tem visto os estudos, tanto biológicos quanto de ciências sociais, que também são estudos, e que validam a identidade dessas pessoas desde a infância. Como eu falei anteriormente, as pessoas trans não nascem com 18 anos. E não é uma opção. É uma orientação. É verdade. Até porque, se fosse uma escolha, seria a pior das escolhas. Quem escolheria ser trans num país como esse? Onde... Que é o que mais mata pessoas trans no mundo. Exatamente. Você escolher ser trans é escolher ser odiado por todos, não ter mais... ter menos oportunidades de emprego, ser abandonado pelos amigos, pela família. Quem, em sã consciência, vai fazer essa escolha? Na verdade, é uma das escolhas mais corajosas que eu acho que existem, porque quem escolhe ser trans vai ter que passar por cima de tudo isso. Tudo isso. Para poder viver dignamente. Ainda mais falando da infância, né? Eu acho que é mais, muito, assim... Aí é que eu não entendo como as pessoas conseguem falar, né? Que é influência, que é alguém falando, que é vendo, né? Casais e tudo mais... Se a criança, às vezes, de 5 anos, está ali relatando... Não, olha só. Uma coisa, para pensar. Que o pessoal fala que geralmente é culpa dos pais, culpa da influência da escola, dos pais. sei lá que... Agora, falta de ir na igreja. Já parou para pensar que todas as pessoas LGBT, tanto de gênero como identidade, nasceram de um casal heterossexual? Então... E qual é o casal heterossexual que estimula o comportamento LGBT dentro de casa? Não existe. A maioria das pessoas, dos pais, sofrem. Então tá aí que não é culpa dos pais, nem influência dos pais. Claro. Se fosse por causa disso, não existiria. Só filhos de casais LGBT seriam LGBT. Ai, porque faltou bater. Eu até falo, né, tem pessoas que falam que faltou bater na pessoa, né? Como é que faz para curar uma pessoa LGBT? Tem que bater. Aí eu falo pro cara hétero assim, quanto você tem que apanhar até você virar homoafetivo? Porque se de um lado vai, do outro também tem que funcionar. Né? Então, e é a mesma lógica. A pessoa fala que não, né? Não pode bater o quanto for, então a lógica é a mesma. É a mesma lógica. E aí a questão que gera muita dúvida, né? Isso, por exemplo, a criança fazer a questão do bloqueio hormonal impacta na vida dela, porque a gente sabe que outro ponto que utilizam muito para gerar desinformação é falar que crianças e adolescentes fazem cirurgias, que daí já são os procedimentos mais determinantes e definitivos. Mas a gente está falando aqui de questão de bloquear o hormônio. Isso impacta, doutor? Como é que é do ponto de vista médico? Olha, do ponto de vista tanto médico como também humano e social, você realizar o bloqueio, que hoje foi proibido, né, na fase mais precoce da puberdade, você vai evitar que essa criança, esse jovem, desenvolva os caracteres que no futuro ele terá uma disforia. Então, no caso da mulher trans, por que elas são agredidas? Porque elas são identificadas. Por que elas não conseguem entrar no banheiro? Porque as pessoas logo vê um fenótipo diferente
e é aquilo que elas vão combater. Agora, se a gente conseguisse bloquear na infância, obviamente casos bem acompanhados, bem, né, não é sair bloqueando todo mundo. Mas se a gente conseguisse bloquear, ela não teria esses caracteres. E ela não teria a violência que ela encontra no dia a dia. Então, seria uma prevenção até a própria saúde, a segurança dessa própria pessoa. Na vida adulta. Na vida adulta, na vida jovem, né? Por exemplo, nos meninos. Eu tinha um amigo na infância não, vamos colocar na juventude, porque a gente estava lá na 7ª série, 12, 13 anos, que começa a puberdade, os meninos começam a ter um peitinho, porque a testosterona ela é transformada um pouco em estradiol, então é comum ter um peitinho, e só que a dele era maior e ele não jogava no time sem camisa. Né? E ele jogava bem, mas não jogava. Agora, se essa mama pequenininha, esse anelzinho, esse broto incomoda tanto um jovem, até mesmo pessoas adultas que não mostram, não tiram a camisa na praia, imagina um menino que tem uma mama feminina totalmente desenvolvida. O embaraço, o embotamento, o constrangimento, o quanto essa pessoa tem que se afastar das atividades, do convívio social e quanto isso vai afetar o desenvolvimento dela. Então, eu colocaria, assim, pensaria nisso como uma proteção da própria pessoa, uma proteção da saúde mental. É verdade. Porque realmente, né, você vê, eu tenho um irmão trans, né, que agora já está com 18 anos, e ele também descobriu, né, se descobriu e conversou com a gente, foi contando, na época aí mais ou menos com uns 15 anos. E era assim, né? Essa época que cresce o seio e aí tem vergonha e quer usar a roupa larga, né? Tudo mais. Então a gente via o desconforto. Realmente é uma coisa que você não consegue esconder totalmente. Sim, uma hora aquilo vai sair, eles vão tirar uma hora e vai trazer um isolamento social muito grande. Desnecessário num período da vida difícil, porque a adolescência acho que é difícil para todo mundo. Nossa. É aquele momento que a gente quer se validar para os outros, para outras pessoas. A opinião dos outros é muito importante. Né? Queira assim ou queira não, né? Hoje, na vida adulta, a gente entende que não precisaria dar tanto valor para a opinião, mas naquele momento a gente precisa de validação de grupo, tá junto, e é onde você vai formar os seus laços, as amizades que vão durar para sempre. Então, a gente conseguir bloquear com mais antecedência, a gente vai melhorar, na minha opinião, assim, muito a saúde. Hoje as cirurgias estão 18 anos também. Eu advogo cirurgias mais precocemente. Fui voz vencida lá no Ministério da Saúde, quando a gente foi desenhar o PAES Pop Trans, até mesmo pelas pessoas que estavam desenhando foram contra, mas eu advogo vendo a história de todas essas pessoas que elas passam, as pessoas que já estão prontas, que já tiveram acompanhamento, eu acho que vale. Com 16. Eu chutaria até antes, viu? Dependendo da pessoa, eu chutaria antes. Né? O pessoal vai ficar doido com opinião. Nossa, com certeza. Né, se a gente for pensar, demora muito tempo a passar até chegar aos 18 anos. E a questão médica, se acontece a questão do bloqueamento hormonal e depois a pessoa, igual o doutor explicou já, decide voltar, os hormônios voltam. Os hormônios simplesmente voltam. Depois que para o bloqueio, volta a isso hormonização é uma dúvida total. comum, né? Porque às vezes as pessoas... Isso na verdade, é objeto de muita fake news, né? Que as pessoas usam para falar que se fizer isso com crianças, com adolescentes, vai mudar para sempre, não vai conseguir depois, né? Se ela realmente volta normalmente. Identificar. E as pessoas, é uma mentira, é um mito isso. É um mito, mas o pessoal fala, a biologia, a ciência... Eles nunca abriram um livro de biologia. Assim, nem na quinta série, quanto mais aí num livro de nível superior, um nível que aprofunda demais, né? Que a genética que a gente estuda no ensino médio é totalmente da genética médica mesmo. Então, o pessoal fala de estudos, mas às vezes só replicando o que alguém falou. Se estudassem tanto a biologia de verdade, não teria tanto preconceito contra pessoas trans, pessoas intersexo. Porque é só estudar um pouquinho que você vê que não tem nada demais, nada de diferente. Né? Até porque não afeta a saúde da pessoa, né? A questão do hormônio, isso é algo reversível, né? Então, para encerrar, né, o nosso papo aqui com o doutor Adriano, que gostaria de falar várias horas aqui, que é um assunto, mais um episódio, parte 2. Passa rápido, né? Muito.
A gente queria saber, doutor, da sua, né, experiência, vivência, trabalhando com a comunidade trans, com a comunidade LGBT. Qual que é a mensagem que você queria deixar aqui para essas pessoas que estão nos ouvindo, que depois vão ouvir gravada? O seu recado, assim, para quem está pensando em fazer, né, alguma cirurgia, ou está pensando já em começar o seu processo de transição. Você me pegou aqui, né? Você nem me deixou preparar, mas eu posso deixar talvez uma frase que eu acabei encontrando nesse caminho de Nietzsche. E ele fala assim: demore o tempo que for para você decidir o que você quer da sua vida. Depois que decidir, não recue ante nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. Olha, muito bom. Muito profundo. E é verdade mesmo. Então, queríamos agradecer mais uma vez a presença do doutor Adriano Brasolin aqui, como um excelente médico, excelente profissional. Ressaltar, né, essa importância que tem para nós, né? Porque, assim, gente, o que chega para nós de pessoas que foram mal atendidas, né, por médicos de diversas especialidades, né? Pessoas que sem preparo, né, sem nenhuma humanização, assim, faz muita diferença, né, a gente vê profissionais, e principalmente profissionais que não são da comunidade LGBT, mas que têm, né, toda essa dedicação e um reconhecimento que, assim, é algo básico mesmo, né, que todo mundo deveria fazer, né. Eu que agradeço demais pelo espaço, né, para poder divulgar, inclusive, para colegas que não precisam ser da comunidade LGBT para atender essa comunidade. Né? Do mesmo modo que um cardiologista não precisa ter infartado, um dermatologista precisa ter todas as doenças de pele, né? Da mesma coisa, um cirurgião, um endocrinologista pode também se humanizar, entender, empatizar, basta conhecer. Com certeza. Então, é muito bom contar com o doutor Adriano como uma referência na área médica, mas também como um grande aliado aí da causa, que com certeza vai abrindo o caminho. A gente precisa de pessoas aliadas para combater a desinformação e o preconceito. Obrigada, gente. Finalizamos aqui o nosso episódio e até o próximo. Até o próximo.